o nosso corpo e agradecer a Deus pelo dom da vida, a Jesus, o nosso Mestre, a oportunidade de estarmos aqui, aos anjos guardiões, aos espíritos mentores dessa casa, por nos acolher de braços abertos, com amor, com paciência, com a benevolência deles que eles têm, para ouvir os seus ensinamentos. Que a Guislas possa ser intuída com amor, com carinho, que ela possa ter o dom da palavra e da exemplificação. Agradecemos a Deus, o nosso Pai, a oportunidade de estarmos vivos, a oportunidade de sanar os nossos débitos, a oportunidade de estar com os nossos amigos, com os nossos parentes, com os nossos filhos, agradecer o nosso alimento, tanto físico como espiritual. Obrigado ao nosso anjo de guarda por dar a oportunidade de estarmos aqui. E assim, damos por início a primeira parte dos nossos trabalhos de hoje. Que assim seja. A fé é humana ou divina. Conforme o homem aplica suas capacidades em relação às necessidades terrenas ou aos seus anseios celestes e futuros. O homem de muita inteligência, o gênio que persegue a realização de algum grande empreendimento, triunfa se tem fé, pois sente que pode e deve atingir sua meta, e essa certeza lhe dá uma imensa força. O homem de bem, que acreditando no seu futuro celeste, quer preencher sua vida com nobres e belas ações, tira de sua fé na certeza na felicidade que o espera. A força necessária, e aí então se realizam os milagres de caridade, de devotamento e de renúncia. Enfim, com a fé, não há tendências mais que não possam ser vencidas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé colocada em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos que antigamente eram qualificados como milagres. Eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e se quisessem por sua vontade o serviço dessa força, seriam capazes de realizar até agora chamados de prodígios e que não passam de desenvolvimento dos dons e capacidades humanas. Boa noite a todos. Tá baixo? Dá para ouvir? Como o nosso evangelho diz ali, né? Se nós soubéssemos das nossas capacidades, poderíamos ser verdadeiros cristos, né? Mas o que falta para nós termos esse dom da cura? É o que eu vou conversar com vocês hoje à noite. E da autocura. O que é cura? É a substituição de moléculas mal sãs por moléculas sãs. Mas como é que ocorre isso dentro da gente? Através dos remédios só? Não. Através dessa palavrinha que diz ali, a fé, a vontade e de nosso próprio magnetismo. Porque todos nós temos graus diferentes de magnetismo. Todos nós estamos sempre trocando energias entre nós aqui e entre a natureza. Porque o planeta é uma energia. A Terra em si é um planeta vivo. Ele está em movimento. A gente vê todo dia nascer uma planta, vê uma árvore crescer e essa árvore dar frutos. E nós também. Nós somos energia. E como é que estão as nossas energias? A gente tem que se questionar.
Como é que elas trabalham dentro de nós? Através do nosso pensamento, da nossa mente. Nós podemos destruir elas através do pensamento, como podemos potencializar. Como? Porque se nós estamos num pensamento positivo, vendo a vida de uma maneira positiva, nós potencializamos essas energias. Agora, se nós estamos entrando num estado de depressão, de acreditar que tudo está ruim, que realmente essa crise existe, que nós estamos passando por uma dificuldade e não sabemos sair dela, aí a gente começa a ficar negativo. E nós começamos a ficar doentes. Só que a doença não chega logo no corpo físico. Ela se instala no nosso perispírito. E enquanto ela está no perispírito, quando a gente vem aqui na casa espírita, ou vai numa igreja, ou vai num pastor ou num benzedor, digamos, ela pode ser removida. Mas a cura vai depender de nós. Porque se nós não mudamos esse pensamento, essas atitudes, nós vamos continuar com a sementinha lá. Com essa sementinha malsã. Ela só vai sair de nós ao momento que nós mudarmos a nós mesmos. Por isso que já há muito tempo um filósofo dizia, conhece-te a ti mesmo. Enquanto a gente não se conhece, a gente fica nesses altos e baixos. E mesmo quando a gente começa a se autoconhecer, a se autoanalisar, a gente entra nesses altos e baixos, mas a gente começa a ter controle, como diz lá na questão 908 e 909 do Livro dos Espíritos, que fala como é que a gente vai ter controle das nossas paixões. E ele diz que as paixões são boas, nos fazem bem, mas o que faz mal é o não controle das paixões, é não controlar o corcel. Eu estou falando com as minhas palavras, mas se vocês forem ler as questões lá, fala sobre isso. Então, ao momento que nós sabemos como nós somos, nós começamos a olhar para dentro de nós, a enxergar a nós mesmos, com os nossos defeitos e qualidades, certo? E à medida que a gente tem esses defeitos e essas qualidades, o que a gente tem que fazer? Melhorar os defeitos, porque, vamos dizer assim, eles vão estar ali para nos alertar que nós estamos indo pelo caminho errado, e potencializar as nossas qualidades. À medida que nós vamos nos moralizando, aprendendo o lado moral, o que é correto, o que é certo para nós, porque o que é certo para nós, às vezes não é certo para o outro, porque nós aqui, os dedos da mão não são iguais, são todos diferentes, cada um age de um jeito. Se eu mexo esse aqui mexe de outro jeito, e assim somos nós. Nenhum de vocês aqui é igual. Nenhum. Todos nós somos diferentes. Eu posso dar um exemplo aqui mesmo. Nós duas pertencemos a uma mesma base. Só que Dona Sandra, ela tem uma vida, uma experiência de vida completamente diferente à minha experiência de vida. Podemos pertencer idênticas. Temos muitas semelhanças. Nós gostamos da paz, gostamos da tranquilidade, não gostamos de conflitos, mas ela tem uma maneira de enxergar a vida diferente da minha. Porque ela experienciou de uma maneira diferente. As nossas mães podem ter tido a mesma base, só que a mãe dela ensinou ela de um jeito, a minha mãe ensinou de outro. Então, a gente vai ter diferenças entre nós. Somos espíritos encarnados de maneiras diferentes, com dívidas diferentes. E tudo isso vai somatizando na nossa vida. E isso vai fazer com que a gente tenha uma linha reencarnatória.
E essa linha vai trazer para nós certas habilidades e inabilidades. E dependendo de como a gente utiliza essas inabilidades, a gente vai adoecer. E vai ficar ruim. E vai somatizar no nosso corpo até chegar ao físico. E aí nós vamos ficar doentes. E o que nós vamos fazer quando nós ficamos doentes? Vamos no médico. Corremos a uma casa espírita, ou a um centro, a uma benzedeira, e queremos os milagres. Mas o milagre está dentro de nós. A casa, ela vai te dar os instrumentos para você fazer esse milagre. Não são as pessoas que estão aqui coordenando, trabalhando, dando paz que vão te dar o milagre. É você mesmo. Através da tua mudança, através da tua modificação moral, através de você, da tua vontade. A vontade é uma alavanca muito forte. Porque se a gente não tem vontade, a gente não faz. É através da vontade que a gente vai ativar a outra alavanca mais forte que a gente tem, que é a fé que foi lida aqui. A fé, ela vai ser construída através da vontade. Porque se a gente não tem vontade de se mudar, a gente não tem fé. Não tem fé. A fé é uma coisa que a gente constrói. A semente está dentro de nós, mas a gente vai construindo. Como? A fé é uma coisa que você vai precisar de confiança em si, confiança em Deus e confiança na vida. Mas não só na vida terrena. Porque a gente sabe que não morreu, acabou. A gente tem que ter confiança na vida eterna. Nós somos seres eternos. Estamos aqui indo e vindo. Cada vez mais difícil de voltar para cá. A gente está vendo. Antigamente as famílias tinham 15, 20. Depois passou para 8, 9. Depois passou para 4, 5, 3. E agora está em 1, 2. Mais 1 do que 2, mais nada. Alguns. É ou não é? Então, está na hora da gente olhar para a gente e se melhorar. Está na hora da gente olhar para a gente e se curar dessas mágoas, dessas mazelas, do egoísmo, da injustiça que a gente acha que os outros fazem com a gente. Mas somos nós mesmos que nos injustiçamos, porque nós não aceitamos a opinião do nosso próximo. Nós queremos a nossa verdade. Não aceitamos a verdade do outro. Não aceitamos o que o outro está falando para nós. Não queremos aceitar. Porque nós enxergamos a vida de acordo ao nosso óculo. Não tentamos nos colocar, como Jesus disse, no lugar do nosso próximo. Ao momento que a gente ouvir alguém contando uma coisa e a gente se transportar para aquela dor daquela pessoa, a gente sentir o que ela está sentindo, se colocar no lugar dela, nós vamos estar sendo realmente cristãos. Não julgando, e sim se colocando no lugar dela. Porque o que a maioria de nós faz, eu me incluo nisso, é julgar em primeiro lugar. Antes de ajudar. E a gente tem que fazer o contrário. Primeiro se colocar no lugar do outro, para depois fazer o julgamento. Jesus não julgou ninguém. Porque mesmo aquela mulher que ia ser apedrejada por aquela multidão, ele ainda perguntou, quem não tem um pecado, que atire a primeira pedra. O único que podia tirar a pedra era ele. E ele não atirou. Essa é a verdadeira interpretação daquele trecho do Evangelho. Porque era o único que não tinha pecados.
Era o único ser puro no meio daquela multidão. E o que ele disse para ela? Levanta-te e não pequeis mais. Segue em frente. Vai à luta. Vai com a tua vontade e te melhora. E o que ela fez? Exatamente isso. Ela se melhorou. Mas ele tinha essa força. Por quê? Porque ele acreditava nele. Ele acreditava no que ele veio fazer. Ele sabia tudo que ele ia passar. E ele passou. Porque no final, ele ainda diz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que eles estão fazendo. Ele ainda pediu perdão por tudo que os outros estavam fazendo com ele, que ele não tinha pecado nenhum. E nós somos capazes de julgar o nosso próximo, de condenar o nosso próximo por pequenas coisas. E depois não queremos ficar doentes? Não queremos ficar com doenças ou com tristeza no coração? Porque nós não perdoamos. É isso que falta. É a gente se perdoar e perdoar. É fazer o que diz aqui. Aqui, a cura, ele deu para nós, de graça. Todos nós temos. Mas muitas pessoas utilizam isso para se usufruir, para se vangloriar, para se achar a pessoa boa. E não é isso que ele quer. Por isso que ele diz aqui que tem que dar de graça o que foi dado de graça. Porque ele nos deu a todos nós esse dom. Só que nós não sabemos usá-los. Dentro da casa espírita, esse dom é trabalhado através do passe. Numa casa espírita consciente, que educa, que ensina, os passistas, eles são todos bem instruídos, bem educados. Passista que não está bem, não vem dar passe. Passista que está com problemas de saúde, ele se afasta. O passista, ele sabe quando ele está bem e quando ele não está. Porque a gente aprende a se conhecer. Numa casa consciente. Daí vocês vão me perguntar, tá, e essas pessoas que não têm uma casa espírita, que não têm uma igreja, mas elas se curam também. Porque tem alguém que tem fé. E pede por elas. Ninguém fica desamparado. Os espíritos puros, eles vêm para nos auxiliar. Muitas vezes, nos hospitais, acontecem curas que eles não entendem. Chamam de milagres. A pessoa estava quase que desenganada. E da noite para o dia, essa pessoa se recupera, volta ativa e volta a ser sã de novo. Por quê? Porque algo ela fez dentro dela. Ela não se revoltou com a doença, ela aceitou a doença e ela se entregou a Deus. Quando a gente se entrega e diz, faça-se a tua vontade e não a minha, mas a gente se entrega de verdade, podem acontecer os milagres. Eu já vi pessoas se curarem porque se entregaram. Às vezes a gente acha que a cura é ficar aqui na terra, não. A cura às vezes é ir para o andar de cima, como eu chamo. Porque ali a pessoa se libertou da carne e vai continuar a sua caminhada. Não para. A gente é um ser humano muito egoísta. Às vezes a pessoa está ali sofrendo na cama e a gente quer que essa pessoa fique. Porque é meu pai, porque a minha mãe, ela tem que ficar, eu quero ela aqui. Não é assim. A pessoa tem o seu tempo para viver. E ninguém vai antes do tempo. Só aqueles que procuram. Mas todo mundo tem o tempo para passar aqui. Todo
todo mundo. Ninguém fica para sempre. O único lugar que é certo, a vida que nós temos certa, é a vida depois da morte. Que essa é uma vida eterna. E que nós voltamos para cá porque nós não completamos o nosso ciclo correto. Nós não fizemos as coisas certas. Então nós pedimos para voltar, para nos corrigirmos, para nos melhorarmos. E quando nós estamos na carne, o que a gente faz? A gente se deixa levar. Se deixa levar pelo meio, pelas vontades, pelo gosto por aquilo, digamos, o gosto pela bebida, pela droga, e a gente se perde no caminho. E tem uma pessoa ali no teu ladinho te falando, mas você não quer escutar. Você recebe os sinais, digamos, as intuições, as mensagens, mas você não quer. Você ignora. E aí como é que fica? Você acha que está sendo abandonado por Deus, pelo teu anjo da guarda, daí você se revolta, e aí vem a doença. E a doença te traz para onde? Aí você começa a pedir socorro para Deus, para a casa espírita, para todas as religiões, e quando começa a enxergar que foi você que fez a coisa, você errou com você, e começa assim a enxergar que foi você que fez tudo isso, e Deus não tem nada a ver com isso, porque Ele te deu as ferramentas, mas você não usou, aí você começa a melhorar de novo. Mas não perca essa oportunidade quando você se cura. Continue lutando. Continue rezando. Continue procurando a sua melhora. Porque senão, aí você vai adoecer e vai embora. E do outro lado não é fácil. Para quem não quer se melhorar. Aí vem a tristeza, né? Que daí diz, eu fui parar num lugar ruim, tenebroso, mas por quê? Por causa dos teus próprios pensamentos. Nós é que plasmamos aqueles lugares ruins e tenebrosos. O nosso pensamento é que traz tudo isso. Somos nós mesmos que vamos para o umbral. Não é Deus que nos deixa ali. Nós é que ficamos ali por causa das nossas mazelas, das nossas tristezas, nossos não perdões, nossos vícios. Se nós não queremos ficar ali, então vamos mudar isso já, agora, nesse instante. Vamos fazer a nossa cura através do conhecimento, procurando o Evangelho no lar, procurando nos melhorar nos nossos pensamentos, vigiando os nossos pensamentos. Quando a gente começar a julgar alguém, ou criticar, ou querer falar de alguém, vamos olhar e fechar a nossa boca. Por que falar? Se aquela pessoa é assim, vamos aceitar. Ela vai ter o tempo dela para se modificar. Cada um tem o seu tempo. Uns mais cedo, outros mais tarde. Outros não vão nunca porque não conseguem enxergar. Mas nós temos que dar tempo à pessoa se modificar. Essa é a nossa missão. É dar tempo para os outros e nós trabalharmos a nós mesmos. Nós temos a única pessoa que salvar. A única pessoa que nós podemos salvar aqui nesse planeta não é o nosso pai, não é a nossa mãe, não é nosso filho, não é ninguém. É nós mesmos. Se nós salvarmos a nós mesmos, nós vamos estar dando o exemplo para os outros. E esse exemplo vai fazer essas pessoas se perguntarem onde que ela está indo, que ela está melhor. Por que que ela está mais calma? Por que que ela está mais serena? Por que que ela está mudando? O que está fazendo ela mudar? E aí as pessoas vão procurar esse lugar. Pode ser a igreja, pode ser a benzedeira, pode ser a casa espírita, mas é você que faz essa parte, mais ninguém. É você que dá o exemplo.
tanto para uma criança como para um adulto, para um idoso, porque todo mundo vê a mudança quando você realmente muda de verdade. Agora, quando você não muda, não adianta. Não adianta. É você que tem que fazer a mudança. E a única pessoa que vai salvar é você mesmo, mais ninguém. Você tem que orientar. Quando a gente é mãe, a gente orienta os nossos filhos. Mas são eles que têm que passar pelas experiências. A gente orienta até uma certa idade. Eu digo que a orientação é até a idade que começa a pré-adolescência. Porque depois que vem a adolescência, eles mostram o caráter deles como é, como foi construído. E daí para frente, eles têm que experienciar os erros e as falhas. Nós podemos orientar, mas eles é que vão fazer as escolhas, não somos nós. E aí é que a gente tem que orar, pedir para o anjo da guarda deles. É o máximo que a gente pode fazer. É orar. Porque a decisão não é nossa, é deles. E é assim com a gente também. A decisão não é de nossos pais, não é de quem, do nosso cônjuge, é nossa. Somos nós que vamos decidir se a gente quer ou não quer. E agora eu vou contar uma historinha para vocês que eu achei bem interessante. A história se chama A Loja de Deus. Era uma mulher, após procurar em vários lugares uma loja onde poderia encontrar o que desejava. Localizou a Loja de Deus. Ao entrar na loja, viu um anjo no balcão. Maravilhada, perguntou-lhe o que vendia. E o anjo respondeu-lhe que vendia dons de Deus. E o que tudo ali era de graça? A mulher contemplou então a loja e viu jarros de fé, pacotes de esperança, caixas de salvação. Tomando coragem, disse ao anjo que queria muito amor de Deus, vidros de fé, bastante felicidade, salvação eterna para ela e sua família. O anjo, então, do Senhor, adentrou e foi pegar os objetos. Um pequeno pacote entregou à senhora. Em suas mãos. Era tão pequeno que ela perguntou: mas, anjo, como é que eu vou levar esse pequeno pacote se os jarros eram grandes? O anjo respondeu: minha querida irmã, na loja de Deus não vendemos frutos. Nós damos apenas as sementes. Plante as suas, pois só colhe frutos quem semeia com amor e seja feliz na sua colheita. Quer dizer, Deus nos dá os dons, certo? E somos nós que vamos colher esses frutos desses dons. Então, vejamos o que nós estamos fazendo na loja de Deus, que é o planeta Terra. E vamos colher o que nós plantarmos. Muita paz a todos e obrigado. Obrigada, Guila. Então, mas se vocês tiverem curiosidade também, nós temos o livro Você é a Cura. É um livro muito interessante, sabe? É um livro que vocês podem conhecer um pouco dos seus potenciais. Muito interessante esse livro. Agora vamos serenar a nossa mente, o nosso corpo, ouvindo a oração da Gisela e se preparando para a segunda parte dos trabalhos de hoje.
Senhor, te agradecemos pelo dia de hoje, por podermos estar aqui novamente, aprendendo e passando um pouquinho desse conhecimento. Te agradecemos pela chuva que cai, alimenta as plantas, limpa a atmosfera e os nossos pensamentos, que possam ser limpos e purificados por essa chuva que cai, para que no dia de amanhã acordemos com mais fé, com mais vontade e esperança no futuro que nos espera, que possamos construir dentro de nós esse futuro cheio de amor, paz, esperança para o nosso próximo, lutando contra as nossas imperfeições e melhorando cada dia, a cada instante. Que todos nós aqui possamos sentir a mão de Deus, a fé dentro de nós sendo construída com amor e vontade. Que assim seja.